Tá. Vamos lá, começando o Índio News de hoje, com o time mais simpático do YouTube. Gente, notícia alegre não tem, né? Notícia alegre não tem, nem no mundo, principalmente aqui no nosso mundo pequenininho chamado Brasil, comparado a todo o planeta, notícias menos alegres ainda. Então, depois da vinheta, eu vou falar sobre a morte da esposa do jornalista Léo Batista, vou falar sobre o relatório da Polícia Federal, eu vou falar sobre a possibilidade de guerra. Inclusive, o Brasil tá no meio dessa história, tá? Te prepara que o bagulho é doido, entendeu? É pra gente não dormir. E por fim, eu vou dar uma explicação sobre Lei Rouanet e Paulo Freire. Então, quem quiser essa explicação no final, fica até o final, porque uma inscrita perguntou e pediu para eu falar sobre a Lei Rouanet. Tá bom? Então eu vou compartilhar isso com vocês, que é muito importante a gente falar sobre isso. Até porque Paulo Freire e Lei Rouanet são os dois pilares mais atacados para tentar justificar qualquer coisa que aconteça nesse país. Então vamos lá, vamos girar a nossa vinheta. Então vamos falar de essa altura. Deixa eu tirar, porque isso não era para ter entrado agora, tá? Então vamos parar aqui, que isso aqui é para daqui a pouco, tá? Isso aqui. Que bom que valeu como um spoiler do que vem pela frente. Então quem é realmente comprometido com a verdade e quer saber, vai ficar até o final do vídeo. Mas vamos lá, gente. Faleceu hoje, num acidente por afogamento, a esposa do jornalista Léo Batista, de 84 anos, ele 89. Ele encontrou a esposa morta na piscina. Alegou, óbvio, afogamento, que é o que tudo indica, mas por se tratar pela idade, tudo isso, é padrão da polícia a investigação para analisar as causas. Uma pessoa idosa que falece por acidente ou até mesmo morte natural dentro de casa, infelizmente, para a família, há um desgaste muito grande. Tem que se passar por perícia, autópsia, né? É um mal necessário, né? Então, a Polícia do Rio de Janeiro está agora em processo de investigação para poder confirmar a questão do afogamento. Peço força ao jornalista Léo Batista, porque com 89 anos de idade, a sua companheira de uma vida de 84 anos é muito complicado, né? Quem tem experiência de vida sabe o que eu quero dizer com isso. Não é uma coisa simples e fácil. Uma pessoa que está acostumada há tantos anos do lado da outra, da noite para o dia, a pessoa não estar mais ali. Então, peço a Deus que Léo tenha força para aguentar isso e que os familiares fiquem próximos dele para poder dar o suporte necessário. É uma pena esse tipo de fatalidade. Mas muita coisa pode ter acontecido. Ela pode ter tido um mal súbito, ela pode ter, enfim, né, ter perdido o pé na piscina e ter se afogado. Enfim, lamento e sentimentos ao Léo Batista. Eu vou até passar uma vinheta agora para poder mudar o clima, né? Porque eu fico muito triste em trazer esse tipo de notícia. Vamos rapidinho. Vamos lá. Primeiro vamos falar, não sei se eu falo da guerra na Ucrânia, que o Brasil está até o pescoço agora, ou se eu falo da Polícia Federal, o relatório da prevaricação. Eu não sei o que é pior, na verdade, né? Mas vamos lá. Vou falar da Ucrânia. O mundo inteiro está do lado da Ucrânia, contra a Rússia, na atitude do Putin querer meter o pé dentro da Ucrânia e se adonar do país. O mundo inteiro está contra, todo mundo já se manifestou. A própria OTAN já disse que não vai tomar partido mais, que se precisar vai estar também do lado da Ucrânia. Então, quer dizer, a situação é muito complicada, ânimos aquecidos, né? Aí você vai me perguntar, já vai ter guerra? Eu acho muito difícil que haja uma guerra bélica, até porque hoje em dia um país que possui um arsenal nuclear, uma guerra bélica afetaria o mundo inteiro, mesmo que a guerra fosse somente entre dois países, né? Há outras formas de se fazer guerra. Quem tem experiência de vida e não segue MBL e se informa no Brasil Paralelo, sabe o que é uma guerra fria, né? Quem é mais consciente do dia a dia sabe o que é uma guerra comercial, as sanções, como um país pode ser afetado.
Então o que acontece? O nosso querido presidente nos faz o favor de abraçar um ditador democraticamente escolhido, porque o cara consegue escolher até quem vai concorrer contra ele para perder. O cara está há mais de 20 anos no poder na Rússia. A Rússia, aquela que era o cérebro da União Soviética, dos comunistas, socialistas, o nosso presidente foi lá abraçar o Putin, só faltou beijar na boca do cara e ainda elogiar o cara dizendo que ele é um verdadeiro conservador. Se houver uma guerra bélica, estamos lascados. Estamos lascados. Tá? Só para início de conversa. Estamos lascados. Mas mesmo não tendo uma guerra bélica, que é o mais provável, com essa imagem já conquistada ou desconquistada perante toda a comunidade internacional e sofrer como a gente já está sofrendo economicamente no país por causa disso, a situação só tende a piorar. Então, eu não sei a que ponto que se é burrice, se é loucura, que o nosso presidente, por não ter nada para fazer, não se preocupa com nada, ele não tem agenda de trabalho, a não ser comer fruta. Vocês viram o vídeo do frango, gente? Coisa nojenta. Aquilo é ser popular. Ele acha que quem é popular, quem é pobre, come daquele jeito, sem educação, jogando farofa no colo, no chão. Porque até o vídeo, foi tão ridículo aquele vídeo que ele mesmo tirou do ar. Tá? Mas por falta do que fazer, o nosso presidente decidiu ir lá, sabe, fazer um carinho no brother. E a gente é que paga a conta mais uma vez. Por falar em pagar a conta, saiu o relatório da Polícia Federal, de um delegado, né, que está sendo questionado o parecer do delegado. Que saudade da Polícia Federal quando ela prendia. Saudade da Polícia Federal quando ela, né, fazia as denúncias. Saudade da Polícia Federal quando ela agia de forma independente, sem interferência nenhuma. Que saudade do Ministério Público, da Polícia Federal. Que saudade. Depois a gente ainda reclamava que o país era aparelhado. Mas enfim, o delegado da Polícia Federal declarou que não houve crime de prevaricação. Sendo que está provado pela CPI, pelos depoimentos, a lei é clara, está escrita. O presidente é o principal funcionário público da nação. A obrigação do presidente é denunciar diretamente, mas não. O delegado declarou que agora só resta o Senado se manifestar e pressionar quem a gente sabe que não vai fazer nada, que é o PGR. Que saudade também do Procurador-Geral da República quando eu trabalhava. Que saudade do Procurador-Geral da República quando abria as denúncias, né? Saudade até da Raquel Dodge, que foi nomeada pelo Temer e quando ela teve que fazer denúncia contra o Temer, ela fez. Que saudade, gente. Enfim, o crime ficou claro, estampado na cara de todos nós, e o delegado da Polícia Federal, que já faz ser chamado para depor na Comissão de Justiça do Senado, para explicar o parecer dele, deu o parecer dizendo que não houve crime. Bom, quem está me assistindo e é funcionário público sabe que houve crime. Não precisa sequer ser um advogadozinho em porta de xadrez que faz vídeo com carro emprestado dos outros para saber disso. Qualquer cidadão, mínimo que seja esclarecido, sabe que houve crime. Tá? Agora, por que a gente vive esse momento que a gente vive agora, né? Eu mesmo agora vai chegar na parte final do vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que aqui é uma coisa de esclarecimento. Eu vejo pessoas aqui escreverem nos comentários coisas mais absurdas. Comunista, não sei o quê, semi-esquerdista, sendo que o cara não sabe, 90% da população brasileira não sabe o significado de direita e esquerda. Adora falar a palavra comunista sem saber que isso não existe no Brasil e nunca existiu e nem vai existir, por vários fatores. O Brasil é um país que ele tem que ser entendido, tem que ser conhecido. Às vezes a gente se compara com outros países, mas a história do nosso país, como a nossa sociedade foi formada, é uma coisa muito particular. Nós não podemos comparar o afrodescendente americano, cheio de orgulho, com o afrodescendente brasileiro. Até porque o processo de escravidão foi completamente diferente. O Brasil foi um dos últimos países no mundo
a libertar os escravos, e mesmo assim por pressão econômica dos outros países, e porque chegou numa conclusão que era mais barato ter empregado do que ter escravo, porque senão até hoje teria escravidão no Brasil. Entende? Falar em monarquia no Brasil é uma coisa completamente surreal. Aí vai ter gente me xingando porque é monarquista ferrenho. O cara quer ter um rei, o cara quer bancar uma família real, o cara quer ter um rei. Falar em monarquia no Brasil, então, nem se fala, cara. É uma coisa completamente estúpida. Mas a monarquia caiu por causa de um golpe. A monarquia caiu porque, em primeiro lugar, ela nem sequer era nossa, né? Ela era importada de Portugal. Uma monarquia numa colônia de outro país. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão porque não adianta, tá? É igual essa galera do MBL que vem aqui defender Sérgio Moro. MBL se resume em duas coisas. Um cara que tem um canal chamado Mamãe Falei, que faz perguntas perniciosas, tendenciosas, e as respostas ele edita para lacrar do jeito que ele quer, como o Gabriel Monteiro também faz, né? E um outro cara, um garoto, que criou a sua vida política fazendo memes. Aí você pega esse cara do Mamãe Falei, torna esse cara um deputado estadual pelo estado de São Paulo, e torna esse garoto que só sabe fazer meme um deputado federal no papel de legislador deste país. Então, para você ver, né? E esse pessoal do MBL adora atacar a Lei Rouanet como base do bolsonarismo e adora atacar Paulo Freire. Sobre o Paulo Freire, eu vou dizer uma coisa muito importante antes de mostrar o vídeo, que muitas pessoas falam do Paulo Freire, e vai ter um monte de gente aqui xingando no vídeo sobre isso, e não sabem quem foi, não sabem o que significa, e não sabem que até mesmo para escrever errado aqui como escrevem para me xingar, se não fosse o Paulo Freire, esse cara não saberia nem assinar o próprio nome. Paulo Freire é um pedagogo que foi um educador, enfim, que é reconhecido no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, eles utilizam a pedagogia do Paulo Freire para lidar com o pessoal que vem de outros países, foragidos de outros países, que precisam largar suas nações, né? Que precisam, os refugiados, enfim, foragidos não, refugiados de outros países, é utilizada a pedagogia do Paulo Freire, que se baseia em educar a pessoa partindo-se da base da realidade de onde ela vem. Então, para você educar o cara que vem de uma comunidade, você tem que educar aquele cara partindo daquela realidade, daquela comunidade. Para você educar um cara que vem de uma tribo indígena, você tem que começar a educar o cara partindo da realidade da tribo. Se você vem de um cara que vem de um bairro riquíssimo, partindo daquela realidade. Uma coisa que aparentemente pode ser simples, óbvia, mas que ninguém havia pensado antes, e ele desenvolveu toda essa pedagogia. Então, se nós estamos aqui, graças ao Paulo Freire, né? Mas aí você vê que o cara tem que ser banido da educação, tem que ser retirado dos livros escolares, tem que ser não sei o que, etc e tal. Aí vamos ouvir o argumento de um dos símbolos maiores do movimento Brasil Livre, um dos caras que mais deu base para o bolsonarismo. Vamos ouvir agora o que esse cara fala. Deixa eu chegar aqui pro cantinho para ficar melhor para vocês. O que esse cara fala para justificar o porquê que Paulo Freire não presta. Vamos lá. Vou passar de novo. Então, vamos falar de um assunto que eu gosto muito de debater com você, a gente até já falou disso. Só existe um brasileiro na lista dos 100 autores mais importantes nas universidades de língua inglesa. Estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. O nome dele é o educador Paulo Freire. E em 2018 você tweetou uma coisa que até hoje eu não entendi, que eu vou ler até para ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. 2 garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara
Ele me parece um engraçado. estelionatário falando. O Paulo Você vê Freire, as frases cara, dele, não as faz ideias são sentido. muito parecidas com a que você falou lá do Cortiço de Santo André. Ele acredita basicamente que a educação tem que ser feita pela vida das pessoas, que elas levam, e não uma educação falsa, uma educação... Esse é o método dele que é reconhecido no mundo inteiro, né? Na verdade, eu não gosto, porque você pega as frases que o Paulo Freire fala, Eu não gosto das frases. Coisa estelionatária, não faz sentido. Eva viu a uva, parece alguém enrolando alguém, entendeu? Fala aí, sem que não seja a Eva viu a uva. Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo. O que me preocupa, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro quer confiscar do Paulo Freire o título... Eu queria botar o Olavo de Carvalho de como patrono patrono da da educação brasileira. Não é perigoso alguém que quer reescrever a história de uma hora para outra assim, sem conhecer? Eu acho que sim, e eu acho que tem que analisar, ele realmente é o patrono da... Ele é. Então, tá bom, eu não conheço É coisa um de educação. título que foi dado a ele, né? Ah, Jesus amado. Jesus amado. O importante desse vídeo é que toca em duas coisas. Danilo Gentili falou isso porque tinha feito um filme. Eu vou chegar lá, que aí a gente vai falar da Rouanet. Em primeiro lugar, o Danilo Gentili considera o Paulo Freire um estelionatário porque ele não gosta das frases tipo Eva viu a uva. O que resta então para um grande poeta como Almir Sater, que faz uma música, né, que ele fala o sabor das massas e das maçãs, das manhas e das manhãs. Eva viu a uva, o Danilo Gentili acha que é uma frase de um estelionatário. Agora, quando Danilo Gentili entra num avião e uma aeromoça que possui os seios avantajados, ele chama ela de vaca leiteira, e foi processado por isso, um monte de jovem vem na internet defender o Danilo Gentili, que é piada, que é humor, que é a esquerda lacradora. E o Danilo Gentili não gosta do Paulo Freire por causa das pessoas que falam bem do Paulo Freire. Ou seja, ele não gosta do Paulo Freire porque ele é o ignorante, quem apresenta alguma cultura, ele não gosta da pessoa que apresenta alguma cultura. Mas é a base do movimento Brasil Livre. E base de Brasil Paralelo e por aí vai. Sendo que o Danilo Gentili é um também, junto com essa galera, que fala da Lei Rouanet, e ele estava fazendo um filme também captado pela Lei Rouanet. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a Lei Rouanet, e eu sempre fui um crítico e continuo sendo um crítico da Lei Rouanet. O pessoal fala que a Lei Rouanet foi criada pelo PT para dar dinheiro para artista esquerdista. E é isso que a gente mais escuta. Aí eles falam, por exemplo, da Ivete Sangalo, que pegou milhões da Lei Rouanet para tirar dinheiro da saúde e da educação. Aí tem duas mentiras. Em primeiro lugar, a Ivete Sangalo nunca se utilizou da Lei Rouanet. Em segundo lugar, o dinheiro da Lei Rouanet ela não sai da saúde e da educação. Mas você vai me falar, mas Rangel, a Lei Rouanet é dinheiro público. Em tese, ela é dinheiro de renúncia fiscal. E a cada R$1 de uma renúncia fiscal que você pega para a Lei Rouanet, automaticamente volta 40%. Automaticamente. Então, quando a Lei Rouanet pega R$100 mil, um exemplo, para a gente fazer uma conta redonda, R$100 mil, automaticamente volta para o cofre público R$140 mil. Ou seja, o cofre público, o povo brasileiro ganhou R$40 mil a cada R$100 mil. Aí sim, esse dinheiro que volta de lucro pode ser, independente do filme ser lançado, ser exibido, a peça de teatro, musical, o DVD ou não. Porque na renúncia fiscal a empresa tem que complementar. Sacou? Então o que acontece? Esse dinheiro sim pode ser usado para saúde e para educação. E as pessoas confundem muito, e é um traço do nosso povo, infelizmente, até por falta de cultura e educação, confundem cultura, arte e entretenimento. Não é porque o cara é cantor, ele esteja fazendo cultura, ele esteja fazendo arte, ele pode estar fazendo somente entretenimento. Como pode ser as três coisas numa só. É a diferença de fama, sucesso e riqueza. Você pode ser uma pessoa rica e ser completamente fracassada e anônima, como muitos bolsonaristas. O cara tem dinheiro, mas ele é fracassado na vida, por isso ele é ressentido. Você pode ser uma pessoa extremamente famosa, mas ser famosa sem sucesso e sem dinheiro.
casos, por exemplo, de bandidos, traficantes, o cara entra na fama, o Lázaro, né, o serial killer, que na verdade era um cangaceiro, um assassino de aluguel, mas o Lázaro ficou famoso, não tinha sucesso nem dinheiro. E você pode ter sucesso e não ter fama nem dinheiro. Você pode ser uma pessoa extremamente anônima, não ser rica, mas estar bem sucedido na sua vida com o que você quis. Então, existe essa diferença entre fama, sucesso e dinheiro, da mesma forma que existe a diferença entre cultura, arte e entretenimento. Você pode ter fama, sucesso e dinheiro ao mesmo tempo, como você pode ter cultura, arte e entretenimento ao mesmo tempo. E a Lei Rouanet é uma lei que é para favorecer o fomento à cultura. Cultura essa que pode se manifestar de forma artística e também ser entretenimento. Entendeu? Foi bem claro aí. Se eu não fui claro, por favor, com educação, quem venha me xingar, me xingue com educação, porque senão levará a bordoada de volta. E quem tem dúvida, que são, né, os meus inscritos são educados, os meus sobrinhos do tio mais simpático do YouTube são educados e trocam uma ideia comigo na boa, mesmo discordando. Também, se ficou alguma dúvida, escreva aqui que eu respondo no próximo vídeo. Tá? Então, quando você dá R$1 para a Lei Rouanet, volta 40 centavos. Ao contrário de Copa do Mundo, que fala que cada real volta 4 e não volta nada. Nós tivemos uma Copa agora no Brasil e retorno zero. Tá? Então é assim que funciona a Lei Rouanet. Aí você vai dizer, tá, Rangel, então por que você, como diretor de cinema, se a Lei Rouanet é tão boa, por que você critica tanto a Lei Rouanet também? Por que eu critico a Lei Rouanet? Agora eu vou explicar. Como é e ela não foi criada no governo do PT. E não foi para artistas esquerdistas. Ela foi criada no governo Collor. Tá bom? Para quem não sabe. A Lei Rouanet foi criada no governo de Fernando Collor de Mello. Não foi criada no governo nem do FHC e nem do governo Lula. Tá bom? A Lei Rouanet foi criada no governo Collor. Por que você é crítico então, Rangel? Porque ela é uma lei que, na verdade, ela visa fomentar a cultura, mas o mecanismo de funcionamento dela é na publicidade das empresas. Ou seja, grandes empresas, através de seus departamentos de marketing, por exemplo, uma Claro, né, uma Vivo, uma Brahma, uma Chevrolet, são as empresas que entram na Lei Rouanet para fomentar. E o que acontece com essa grana que essa empresa coloca dentro da Lei Rouanet para fomentar? Ela não vai querer fomentar um filme de um cara, ou um LP, um CD, nem mais LP, é EP, né? Um álbum de música de um artista, ou um espetáculo de teatro, ou um filme de um cara, ou um livro, ou um blog, seja o que for, de alguém que seja pequeno e esteja começando. Ela vai querer pegar grandes nomes. Então, entre a Lei Rouanet, dar dinheiro para um Fernando Meirelles, que já fez Cidade de Deus, concorreu ao Oscar, e dá para mim, Rangel, que como há 20 anos pelas beiradas, com o cinema de guerrilha, a Lei Rouanet, na hora que se apresenta o projeto, não, vamos botar dinheiro no Fernando Meirelles, até porque o filme vai para os Estados Unidos, já está garantido distribuição internacional, já vai para a Netflix, etc. e tal. Então, pelo fato dela não ter um mecanismo de segurança, ela não favorece o artista pequeno. Esse é o erro da Lei Rouanet que eu sempre critiquei. Tá? Mas aí você vai chegar para mim e vai dizer, Rangel, mas tem tanto desvio na Lei Rouanet. Teve uma denúncia aí, teve 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão de reais desviados em projetos furados da Lei Rouanet. Verdade, aconteceu isso. Da mesma forma que você tem desvio no INSS, da mesma forma que você tem desvio na compra de remédio para o SUS, da mesma forma que você tem desvio na compra de merenda para as escolas públicas, da mesma forma que você tem desvio de material para a construção de estradas e por aí vai. O que você tem que fazer? Não é matar o boi, é matar o carrapato. Pegou um caso de desvio de corrupção, punir o caso de desvio de corrupção. Porque onde tem dinheiro público, sempre vai ter algum picareta tentando arrancar alguma coisa. Então não é porque teve um caso ou 2 casos pontuais na Lei Rouanet de corrupção que os artistas são safados, são canalhas. Então o que resta então para as outras áreas governamentais, para os outros projetos e para os outros órgãos que têm desvio de verba? O que resta então, já que a Polícia Federal disse que não teve prevaricação, para o presidente da República que sabia que os caras estavam cobrando $1 de propina em cada vacina e não fez nada? Vocês estão entendendo? Agora, por que atacar Paulo Freire,
E a Lei Rouanet? Tá, só para concluir antes de eu responder essa pergunta. Você vai me falar, tá, Rangel, mas peraí, você tá passando pano. Porque na época do PT, a gente só via artista esquerdista bombando na Lei Rouanet. É verdade. Mas quais são os artistas esquerdistas bombando na Lei Rouanet? Quais são? No cinema, vou falar pelo cinema, que é a minha área. Wagner Moura, né? Você pegava aí muito filme também com a Camila Pitanga, não é verdade? Mas por quê? Os caras são bons, cara. Ninguém tem culpa se um outro artista de direita não conseguiu ter o mesmo talento do cara. Tanto que esses caras existem até hoje, não é porque ganharam dinheiro com a Lei Rouanet, não. Pelo espaço deles conquistado. Wagner Moura foi contratado para fazer filme fora do país, Seu Jorge, etc., porque os caras são bons. Não é pelo viés político do cara. Na hora que o cara liga a câmera, ele faz o que ele tem que fazer. Só que é mais fácil ignorar a incapacidade, o próprio fracasso e criticar o sucesso dos outros. Entendeu? Então não é que ela favorecesse. A questão é o seguinte, se você for fazer um apanhado de projetos apresentados pela Lei Rouanet, você vai ter 100 projetos apresentados por artistas esquerdistas e um por um artista direitista. Então se o pessoal da direita não se manifesta, não entra, não apresenta bons projetos para serem avaliados, a culpa não é de quem ganha. Entende? Então essa questão também está resolvida. Mas por que atacar tanto a Lei Rouanet e o Paulo Freire? Porque a partir do momento que você ataca quem cria a educação, e a partir do momento que você ataca quem cria a cultura, como também se ataca quem faz a divulgação, a imprensa, você ataca a informação. Porque sem educação, sem cultura e sem informação, você tem um povo facilmente manipulado pelas redes sociais. Simples assim. Simples assim. E haja visto a quantidade de teorias conspiratórias que são criadas. Isso é marketing básico. Eu, no meu primeiro ano de comunicação social, quando eu fui estudar publicidade, eu aprendi isso na primeira semana. Isso é marketing básico. Você pega o que o cara se identifica, você pega o que o cara acredita, em cima daquilo você desenvolve uma teoria. E a educação e a cultura e a informação destroem mitos. Se é que não entenderam. Vocês sacaram qual é a questão? Então você pega um cara que ele não conhece Paulo Freire, ele nunca leu Paulo Freire, mas ele não gosta das pessoas que falam bem do Paulo Freire, ele ataca uma lei a qual até ele se beneficiou. Vocês entenderam? Então se alguma coisa tem que ser revista na Lei Rouanet, é esse mecanismo de direcionar pelo menos uma parte dela, ou a obrigatoriedade para um grande patrocinador, que se ele bota dinheiro num artista conhecido, ele também tem que colocar num artista iniciante. Isso era um mecanismo de segurança que a lei tem que ter. Aí, o dia que ela fizer isso, ela vai ser perfeita. Aí você pega o secretário de Cultura, que eu conheço muito bem, e eu espero que ele não me responda esse vídeo, porque se ele me responder esse vídeo, ele não vai gostar do que eu vou apresentar em contrapartida sobre ele. Aí você pega o secretário de Cultura, Mário Frias, naquele vídeo lacrador, com Adrilles Jorge, ex-BBB, que está na Jovem Pan, dizendo que 500 mil é muito dinheiro e que ninguém é obrigado a financiar trabalho de ninguém. Aí as pessoas ouvem aquilo, poxa, ele está coberto de razão. Um artista pega 500 mil enquanto um trabalhador não ganha 3 mil reais por mês. Tá coberto de razão. Tá vendo? Não sei o quê. Aí as pessoas compram uma narrativa. Vamos falar bem claro desse vídeo dele com o Adrilles que está rolando aí. Todo mundo já deve ter visto. Em primeiro lugar, subsídio de verdade é dado para construir carro no Brasil. Você não imagina a quantidade de incentivo que uma montadora ganha para entrar num estado. Fica não sei quantos anos sem pagar imposto, fica não sei quantos anos sem precisar prestar conta de não sei o quê, porque ela vai gerar empregos diretos e indiretos. E não são 500 mil reais. Não são 500 mil reais. E quando você pega 500 mil reais e dá, entre aspas, para alguém fazer um projeto, esses 500 mil reais vão virar 700. Tá? Eles voltam como 700. Então você não está dando. Você está sendo, dentro da legalidade, um agiota que ganha 40% em cima do que você cede de dinheiro. Quando você pega 500 mil reais para uma produção cinematográfica, você está pagando o salário e sustentando da pessoa que passa a vassoura no chão ao cara que teve a ideia do filme. Uma produção cinematográfica, e quem já viveu isso
não me deixa mentir, estou falando de público, não estou falando de artista e profissional, não. Mas uma produção cinematográfica que chega numa cidade, por exemplo, do interior do Nordeste, para fazer um filme, enquanto aquela produção cinematográfica estiver ali, a birosca da esquina está vendendo comida, a pousadinha, o hotel da cidade está tendo diária, as pessoas que trabalham na comunidade estão conseguindo fazer uma ponta como figurante e ganhando cachê, entendeu? O posto de gasolina está abastecendo o veículo, enfim, esses 500 mil reais que vão virar depois 700, antes de virar 700, foram todos para aquele local que teve a produção. Você gera empregos diretos e indiretos. Mas isto, o nosso canalha do secretário, eu posso chamar de canalha, porque como artista eu estou usando o meu direito no ânimos retoquende do que ele fala da minha categoria. Este canalha do nosso secretário de Cultura Nacional, Mário Frias, ele não fala. Ele não fala quantos milhões ele está dando para contratações sem licitação e para a Riachuelo fazer um museu. A Riachuelo Loja. E outros caras também. Que não tem nada a ver com cultura. Entendeu, gente? Então eu espero que eu tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, se inscreve no canal TV Cine Quanon, que está aqui na descrição do vídeo. Canal TV Cine Quanon, vou até botar aqui depois no final aqui para vocês saberem do que se trata, tá? Porque lá que eu vou começar a fazer lives para dar essas respostas em tempo real, tá? Eu volto depois desse VT que eu vou botar aqui para vocês, tá? É a TV Cine Quanon. Lá tem o conteúdo unificado de todos os canais que eu produzo, tá? E lá vai ter as minhas lives para bater aquele papo com vocês. Então, se você não é inscrito na TV Cine Quanon, se inscreve, o link tá aqui na descrição do vídeo. Entendeu? Então, assim, só pra finalizar. Então, essa galera que acha que entende pra caramba, o cara veio me escrever. Você tá falando de Sérgio Moro, você quer dizer então que Polícia Federal, Ministério Público Federal e Judiciário estavam aparelhados para botar aquela galera toda na cadeia e fazer tudo que sei? Não sei, filho. Responde você. Porque agora o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Judiciário tá vendo tudo o que está acontecendo a olhos vistos de todos nós e não está fazendo absolutamente nada. Nada. Peço desculpas pelo tamanho, duração de tempo deste vídeo, mas quem tiver interesse em aprender alguma coisa sobre os assuntos que eu abordei, com certeza vai assistir até o final, até porque eu sei que você sabe, no fundo, você sabe que a mim tu encontras. Bela tchau.